Ok, está iniciando agora aqui, né? Então, estamos reiniciando aqui a nossa webconferência de hoje, né, com o tema O Tempo da Guerra. Os Aikewara e a Guerrilha do Araguaia, nós estamos com Inuhu Suruí, né, um dos autores daquele relatório que foi entregue para a Comissão Nacional da Verdade em 2014, né, junto com o Tiapé, com a Yara Ferraz e o Orlando Calheiro, né, que aborda sobre todos os relatos, né, toda a memória durante o processo que foi enfrentado aí na década de 70, em anos anteriores e posteriores a isso, né, os sofrimentos. Mas não só isso, né? Então nós vamos fazer um diálogo aqui, dar uma continuidade, porque nós estávamos na outra sala assistindo um vídeo, né, visualizando vozes de outros indígenas que também passaram por esse processo. E o convite ao Inuhu era justamente por ser ele um dos autores desse relatório, né, de ter participado ativamente no processo da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão da Verdade Suruí, né, Aikewara. Eu não vou te apresentar, você vai se apresentar e aí a gente vai conversando aí, tá bom? Você mesmo se apresenta. E essa é uma atividade do grupo de pesquisa, né? Nós estamos aqui no Meet, aqui com o apoio da professora Luísa Mastop, que criou a sala, mas estamos todo mundo juntos e queremos muito dialogar neste resto de tarde que nós ainda temos. Está com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Inuhu Suruí, sou membro aqui do povo Suruí Aikewara. Atualmente estou como professor e gestor aqui da Escola Savarapi Suruí e também sou mestrando pela UEPA. E gostaria de poder socializar com vocês um pouco dessa nossa trajetória de vida, de luta do povo Suruí Aikewara, né, em relação a o tempo da guerra, pegar o tempo da guerra e desse contexto na época entendida ou subentendida o que era política, o que era eu digo assim, esse atentado na história não tão longo, não tão distante, mas bem próximo, o qual a gente viveu, na verdade. Eu não, mas o meu povo que viveu. E esse tempo que a gente trouxe como o tempo da guerra é um pouco do período sombrio, né? Que a gente, por muitos anos, o povo Suruí-Aikewara, ele não é que omitiu, mas recusou ou tinha receio de estar falando ou mencionando esse chamado que por cá chama a gente ruim de Camarapunura. Na verdade, esse Punura já vem de um outro convívio de conflito com outros povos indígenas. Na verdade, seria Camaracatuaíma, né, que o homem não vem. Mas tudo isso foi colocado dentro desse momento que, quando digo os Aikewara e a Guerrilha do Araguaia, nesse relato que um companheiro nosso traz, o Massu Suruí, ele coloca, para não ficar muito longo eu vou fazer um recorte do resumo aí. Quando, então, ocorreu
A TI aqui, nossa, aqui, também veio direto no impacto causado por essa, como é que se diz? Ter envolvido nesse palco de uma, como é que se diz? É uma coisa, é um palco sendo de um teatro alheio, que não tinha nada a ver com esse povo. A gente poderia destacar uma outra questão na época, eu poderia dizer antes, durante e depois. O antes é que esse povo vivia tranquilamente na sua vida trivieira do cotidiano. Quando ocorreu, aí entra assim a questão, o tempo do então padre Frei Gil Gomes Leitão, né? Do representante da igreja, que trouxe, ou seja, teve a preocupação de ter o contato com o povo Suruiaquara na década dos anos 50. Mas, se a gente for procurar relatos, a gente tem um outro contato por registro, na década de 1923, por aí, que esse povo Suruiaquara está nessa região, sul e sudeste do Pará aqui. Foi quando, então, o padre Frei Gil Gomes Leitão, ele pediu para o indígena aqui da aldeia Sororó, que hoje é um idoso, o Massu, para ir buscar mantimento na cidade de São Domingos do Araguaia, que então na época era conhecido como São Domingos das Latas, né? O Massu foi, e chegando lá, ele não entendia, via aquele monte de maré-raio, que chama, que a gente não especifica se é Polícia Federal, Militar, o Exército, todos é maré-raio. Voltando para a aldeia, retornando para a aldeia, ele foi cercado ali por volta do povoado chamado de Metade, que inclusive esse nome Metade é porque saía da aldeia, chegava lá ao entardecer, dormia e terminava de chegar em São Domingos. Então, para se ter ideia, ida e volta, geraria em torno de 4 dias para retornar. E daí, com o tempo, nós viemos falar sempre da questão da Comissão Nacional da Verdade, mas a gente não tinha esse conhecimento como temos hoje. A gente via falar que tinha uma associação em Marabá, uma associação em São Domingos do Araguaia. Foi quando a gente tentou ingressar através do então falecido Paulo Fonteles, de montar uma Comissão Nacional da Verdade. Inclusive foi uma pequena comissão para Brasília, e a partir daí a gente conheceu então Maria Rita Kel e apresentamos o nosso anseio, sendo que já teria uma outra representação no pedido de alguns companheiros nossos, se eu não me engano 3, sendo ele o Exílio Tibacu, e mais 2 pela Associação de São Domingos. Mas a pessoa que estava representando a associação não teve aquele cuidado tanto. Tanto é que quando a gente partiu para a Comissão Nacional da Verdade, que teve um grupo, Yara, Orlando, Tiapé e eu, para montar esse relatório, para compor o processo, e nessa composição desse relatório para a CNV, também a gente, com isso, teria não só o respaldo, mas nós teríamos ali um argumento para partir junto ao Ministério Público para fazer a verificação, na verdade, da veracidade dos documentos, da veracidade dos relatos. Tivemos a primeira oitiva para Brasília, junto com alguns companheiros,
no caso já falecido tio meu, o Api Suruí, faleceu recentemente, e o Waiveira, Taué, e o vice-cacique nosso aqui, o Marru Suruí, e o, se eu não me engano, sim, teria Api e Waiveira, sendo esses três, e compondo essa equipe, 5 pessoas, na verdade. Tivemos a nossa oitiva, vemos, a gente foi, pediu a destituição dessa pessoa que estava estava representando essas 3 pessoas, sendo que, na verdade, nós tínhamos feito entrevista com 16 membros daqui da TI Sororó, sendo que aí alguns já falecidos, e pegamos nesse relatório o depoimento da pessoa da viúva deles, como no caso foi do finado Cuimuá, do finado Awaçaí, entre outros. Ali montamos, pegamos o depoimento deles, a gente transcreveu todo esse documento, esses depoimentos, gerou ali algumas coisas gravadas também para ajudar na transcrição desse documento. E quando a gente finalizou esse documento, a gente entrou, foi mais uma oitiva para Brasília, representamos junto à Comissão Nacional da Verdade, pegaram esse documento, entraram mais uma vez com o pedido de reparação, e sendo que os requerentes, na verdade, a nossa ideia naquele momento com esse relatório, Ribamar e demais companheiros que estão acompanhando aí, é que fossem Ivanalda, se eu não me engano é Ivanalda, que esse documento seria base para pegar toda a reparação, não individual, mas coletiva, de todos, né? Sendo que aí, no final da confecção desse relatório, eu, em particular, fiz uma carta onde eu entreguei, solicitando da CNV a, a reparação coletiva, ou seja, a devolução do nosso território, no qual fica aqui no sul da TI Sororó. Porque assim, todos teriam a participação nessa reparação. Porque jamais, em momento nenhum, a gente pensou na hipótese de reparação econômica. Porque a nossa ideia é o seguinte: não foram esses 16 membros nosso aqui, companheiro nosso daqui, que participaram. Porque lá onde diz tempo e sofrimento, onde, se pegar o sumário, vai olhar o tempo, o sofrimento mais horrível que essa pessoa vive, invasão da aldeia, recrutamento e maus trato, sendo que alguns companheiros nossos nessa época, vamos dizer, quem tinha por volta de 20 e poucos anos na época, ele era forçado a, foi recrutado forçadamente a prestar trabalho de, eu uso em algum termo lá, como burro de carga, né? Ou seja, eles foram recrutados somente para carregar peso, carregar carga, e sofrer maus tratos, né? Sendo que algum trecho lá mais na frente, dentro do relatório, acho que acredito que todos já tiveram oportunidade de acompanhar, de ler, onde o meu tio Api e meu falecido avô Arini, eles ficaram um pouco mais de 2 meses dentro da mata, sem vir aqui sem vir lá na aldeia. Então, a minha avó, ela lá no relato, ela fala na língua
que ela acreditava que os dois não poderiam nem estar vivos na época, né? Eles não tinham mais esperança de retorno. Só retornaram por causa o Api, ele havia adoecido na época. Meu avô insistiu para que eles o liberassem, para ele vir aqui para a aldeia, voltar para a aldeia para fazer o tratamento. É, então, sendo que eles montaram no início, eu até esqueci, foi colocado, foi implantado uma base dentro da aldeia. Montaram essa base dentro da aldeia, e essa base, para poder montar essa base, incendiaram todas as casas, só deixaram um galpão, onde todos foram confinados nesse galpão, queimaram todo o estoque de alimento, vocês podem encontrar isso no relatório, no tempo da guerra e os Aikewara e a guerrilha do Araguaia, causando aí, até eu trato um pouco mais em alguns artigos dentro da graduação, o desaparecimento de sementes de alguns produtos cultural do povo Aikewara, que com isso também acelerou muito a questão da perda cultural, com essa perca, né? Porque o povo Aikewara tinha acabado de sair há pouco tempo, salvo engano, 10, 8 anos mais ou menos de contato. E eu acredito que até 12 anos mais ou menos de contato, é muito recente. Quando eles olham e vêem uma coisa que não é do cotidiano deles, não estava acostumado a ver com isso. E eles estavam saindo de uma consternação coletiva que eles haviam sofrido com a epidemia de gripe pós-contato, né? Então eles estavam procurando se recuperar, dando sinal de recuperação gradativa, mas com isso acelerou o processo de algumas perca cultural muito grande, de, de, de manifestação cultural que era realizado por esse povo, pelo povo Aikewara. É, é, nós tivemos a preocupação também de dentro dessa carta, onde foi entregue o relatório e também foi entregue uma carta onde eu faço um breve resumo de como é, é, nós gostaríamos de estar fazendo parte dessa história, que é uma história que não é nossa. Ou seja, ela veio para dentro e, querendo ou não, a gente está fazendo parte, fez parte dessa história que eu falo, história negra do Brasil. E lá eu refiro que não era dessa maneira que a gente gostaria de fazer parte, pelo menos uma vez, um grupo indígena fazer parte da história nacional negativamente. Isso a gente vê como participação na história negativa, porque não era dessa forma que a gente gostaria de estar fazendo parte da história do país. Mas aconteceu, fato, e lá eu menciono um pouco da questão dessa perca cultural, que a guerrilha do Araguaia ela não foi só maléfica em relação à cultura, em relação à alimentação, mas mais importante de toda, a perca do nosso território e da forma como nós nos locomovíamos, o povo Suraiquebara se locomovia dentro desse território. Por exemplo, foram abertos na época, interligando a Transamazônica e ligando São Domingo a São Geraldo, na verdade, sendo que ali teve a Operação 1, que tem a OP1, Operação 2, que é a OP2, e a Operação 3, que é a OP3, que sai. Existe até hoje esse interligamento que forma um triângulo, onde o Exército Brasileiro acreditava que ali estava concentrado o maior número de guerrilheiros, como era chamado, nesse triângulo. Sendo que aí
acelerou o processo de ocupação, acelerou o processo também na perca de território. Porque território, para nós, não é delimitação de fronteira de município, de estado ou de região. Sim, para a gente, território, nosso conceito de território é onde ocorreu ou ocorreu fato histórico, onde alguém nasceu, onde vivemos. Por exemplo, o nosso território que a gente perdeu, que chama de Taigara, hoje é um povoado chamado de Vila Santa Cruz, a região ali de São Geraldo, acima de Santa Isabel do Pará. Lá eles faziam uma travessia para ir em busca de, de, de mulheres de outros povos, que eles acreditavam que tendo esse contato com outros povos, estava fortalecendo a questão da, da genética que seria forte por não estar só, não diria numa genética única, mas sim uma mistura de outro povo que estaria mais fortalecido, estaria se fortalecendo em relação à produção. Bom, isso foi o de menos. Perdeu a prática de fabrico de canoagem, na verdade, não se faz mais, porque não temos mais rio próximo, tanto é que essa TI atual ficou tão distante, muito distante, mais próximo do rio São Geraldo, a 59 quilômetros, e a região aqui de Apinagés, quase 70 quilômetros. E é, esse relatório também, ele veio como um documento base, na verdade seria um relatório, mas que teria base, que também viria de fazer a desconstrução de alguns escritores que, na época, fizeram alguns artigos onde contavam do seu ponto de vista negativamente. Tanto é que em outra oportunidade já tive uma conversa também sobre esse relatório, mas onde o tema seria história oral do nosso ponto de vista, né? É porque isso partiu da nossa visão, como nós enxergávamos esse fato ocorrido. Porque é fácil alguém vir de fora escrever e se basear por suposição. Não, é que a gente ouviu, transcreveu, confeccionou, sim, foi enviado para a CNV para apreciação do julgamento da reparação política do povo Equewara e reparação econômica, sendo que eu teria feito uma pequena, na verdade nem pequena, mas eu teria feito ali, sempre insistindo na questão de reparação coletiva, com a devolução dos nossos territórios, porque lá mais ao sul da TI Sororó fica o local onde era tirado a questão da argila para o fabrico de aquelas panelas de barro, que hoje já não faz mais porque não tem, por causa não há aqui dentro da TI atual essa argila que fariam essa panela de barro. E também a gente trata nesse relatório a questão da fome, onde as pessoas só eram alimentadas com apenas batata. Sendo que batata, que aqui na língua sul-equivara chama de cetil, que é batata, era um alimento sagrado nosso, e é até hoje. Mas que a gente não vivia só de batata, eles não viviam só de batata, tinha que se alimentar de caça, alguns frutos, enfim.
São algo assim do cotidiano mesmo que era feito. Por muito tempo deixaram de estar praticando essa devido esse período de permanência. Tanto é que lá em Brasília a gente teve um pequeno embate com uma das conselheiras que nomeou essa região por campanha, né? Onde ela dizia que a primeira campanha de 71 havia durado 12 dias, a segunda campanha teria durado 8 dias, a outra campanha teria durado um pouco mais, uns 15 dias. Eu pedi a vez, chegou a minha vez, disse que não. Que em 12 dias não teria como interligar quase 90 quilômetros de estrada, sem falar esses acessos da UP, Operação 1, Operação 2 e Operação 3, em 12 dias. Eu falei que não teria como, em 12 dias de campanha, que Elaisos dominava a campanha, o Exército Brasileiro, alguém sair da aldeia e permanecer quase 60 dias sem retornar para casa. Eu falei que não, teria que aprofundar mais em relação a os períodos onde ocorreu esse adentramento selva adentro. E também, em 12 dias, não teria condição de construir uma pista de pouso na aldeia. Porque, para se ter uma ideia, caminhando a pés para São Domingo, do Araguaia, levaria 2 dias para chegar. Ida e volta, 4 dias. Isso sem falar que era um ramais assim, feito para a pessoa estar andando somente ou a pé ou a cavalo, na época. Aí houve esse pequeno impasse, discordamento de opinião. Ela disse que se baseava pelos arquivos nacional. Sim, eu falei que como ela tinha todo o direito de se basear pelos arquivos nacional, né, pelos documentos do arquivo nacional, mas que também teria que ouvir relatos das pessoas que viveram. Do outro lado, porque uma coisa é o Exército Brasileiro confeccionar seus documentos oficiais, e outra coisa são as pessoas que viveram diretamente contra a sua vontade. Isso é totalmente diferente. Sendo que, senão não teria 71, 72, 73, e em 75, né, que foi a Operação Limpeza, não teria ocorrido. Justamente essa Operação Limpeza de 75, ela vem para maquiar todas as mazelas deixadas pelo Exército. Aí, se tu for olhar por esse lado, houve indígena, camponês, entre outros, aí tu vai ter garimpeiro, tu vai ter castanheiro e camponeses. Tu vai pegar uma quantidade de pessoas desaparecidas muito mais maiores do que está no desse arquivo nacional, que foram confeccionados de interesse do Exército Brasileiro, sendo que se for confeccionar um outro documento paralelo a isso, vai dar um número muito mais maior. Se pegar a Operação Limpeza, ou muito antes, já tive a oportunidade de ouvir relato de alguns companheiros camponeses que relatam que primeiro matava e depois perguntava. Então, eu não sei se uma pessoa, depois de morta, ela vai ter condições de responder alguma coisa. Né? Voltando para dentro do nosso relatório, onde a gente trata acredito que passou aí no vídeo, a questão da TERI, onde
se diz morte prematura, que a gente trata na CNV, devido ao susto que ela teria tomado, ela teve aborto na época. Sendo que alguns companheiros nossos, como Tiremé, Tivacu, Teri, o Márcio Arireira, eles, o padre Frigil, havia pegado eles e levado para São Paulo para estudar, no interior de Suzano, em Suzano, São Paulo, interior de São Paulo, sendo que eles estavam regressando para a aldeia. Chegando aqui em Xambioá, lá em Xambioá, no Tocantins, e próximo, eles viram aquela movimentação diferente e perguntaram para então padre Frigil o que estava acontecendo na região. Ele foi explicar toda a questão da situação. Quando chegou na aldeia, eles viram totalmente a aldeia invadida, algumas casas incendiadas, que na época era poucas pessoas, em torno de 15, 16 famílias só, ou muito menos, que pelo registro oficial na época tinha entre homens, mulheres e crianças, no mínimo, no máximo 30 pessoas, entre todos. E também, sem falar que a FUNAI, sendo que a FUNAI tinha sido pouco tempo, criação, foi enviado um servidor para cá, chamado Antônio Pereira, e esse mesmo veio com poder de decisão. Ele recrutava e falava, vocês têm que acompanhar isso aí. Tanto é que ele interviu na questão cultural nossa em relação à liderança. Nessa época do ocorrido, da Guilha do Araguaia na região, a liderança nossa aqui era então o falecido Saurá, né? Porque já vinha de uma linhagem de liderança tradicional nosso aqui. Sendo que o irmão dele tinha falecido, então ele era o da vez. Esse rapaz chamado Antônio Pereira, esse moço, ele destituiu ele da liderança e pôs um outro rapaz, mais jovem, que falava um pouco português, e pôs ele na liderança, no qual a linhagem de liderança está até hoje ligada nessa mudança aí feita por intervenção desse rapaz da FUNAI. E então isso ocasionou muita, assim, desorganização na política interna do povo suruequeuara. A gente não tratou tanto assim, mas a gente traz como subentender esse ocorrido dentro da nossa história. E também alguns companheiros nossos que hoje já bem idosos, eles testemunharam algumas atrocidades, né? Inclusive decapitação, eles testemunharam, violência física, tortura, na verdade, eles foram testemunha ocular disso, e foram obrigados a carregarem os corpos, né, dessas pessoas que foram torturadas e a decapitação e a carregar as cabeças dessas pessoas, a presenciar pessoas decapitadas. E sem mencionar que isso trouxe dentro do povo aqui, hoje já estão idosos, são Massaruara, né? Massara, ele desenvolveu trauma psicológico nele, devido a tanta tortura que ele presenciou, ele um outro isso aqui, que hoje é idoso, está um pouco mais jovem do que ele, sendo que eles presenciaram violência sexual, além das torturas psicológicas que eles ali estavam presenciando, e presenciaram essa questão da violência sexual sofrida por uma das mulheres chamada de guerrilheira. Tentaram intervir, pediram que não fizesse aquilo, eles foram ameaçados,
ficariam calados ou seriam mortos. Assim relataram a nós. É uma das coisas também que ficou depois da guerra para o Sul Clara foram as, eu digo, herança maldita, como eu trato, mas não é dessa forma que a gente pôs no relatório. Muitos, na verdade, se viciaram em bebida alcoólica, foram para o tabagismo, enfim. Outros tiveram um problema psicológico bem visível, né? Por muitos anos, e não tiveram acompanhamento. O tratamento deles acredito que foi o tempo mesmo, com o tempo eles começaram a deixar um pouco de lado, a esquecer naturalmente, gradativamente, mas que tiveram problema psicológico, teve. E também tem um outro companheiro nosso, que ele está com hoje, acredito que 106, 108 anos, aí que era um do mais velho na turma na época. Eu acredito que lá, talvez, ele já teria quase na casa de 60, 60 e poucos anos. Na época, ele, no relato dele, ele conta que eles estavam caminhando, selva dentro, quando avistaram um pequeno barraco na selva, na mata, quando chegou um rapaz, um oficial do exército, pediu que ele agachasse e usaram o seu ombro como um apoio e dispararam diversas rajadas, sendo que isso veio ocasionar a perca de audição dele. Ele não ouve muito bem e tem que falar muito alto para ele poder ouvir. Devido ao barulho das rajadas, eu acredito que o tímpano dele estourou. Isso sem mencionar que algumas mulheres também, na época, isso não entrou, porque ficaram receosas de dar esse depoimento a nós, que sofreram violência sexual mesmo. Na verdade, foram estupro. Só que isso não entrou por causa sentiram desconfortável de estar relatando, a gente pôr isso nesse relatório, o tempo da guerra, os Aikewara e a guerrilha. Depois de muitos anos sentiram mais à vontade e vieram relatar essa violência sexual causada pelo Exército Brasileiro. E também essa questão de vamos supor, o que veio a contribuir aqui dentro, por exemplo, essa região nossa aqui era um ponto muito grande de castanhais, sendo que na década de 70, quando foi aberta essas interligação, a Transamazônica Xambioá e entre outras, o P1 e o P2, veio vários imigrantes de outros estados para essa região. Aí foi onde gerou outro conflito muito grande, sendo que o nosso povo teve que lidar com isso praticamente só. Expulsaram alguns castanheiros que já estavam com propriedade aqui dentro. Eu posso até citar alguns, né, como o Tracuá, o Cajueiro, a Alegria, o próprio Satanás, uma colocação de castanha chamada de Quatro Barracas, Cupu, Tracuá, Alegria, Deserto. Isso tudo foi através dessa, como é que se diz, herança maldita, que, como eu havia falado, que ficou depois da guerra.
é, que fizeram parte da realidade do povo suruequeuara. Para vocês terem uma ideia, quando foram para fazer a demarcação, a TI toda aqui era 1.900 hectares. Passava aqui 5 quilômetros daqui. Era a fronteira limite, na verdade, não fronteira limite da ATI. E, por conta própria, o nosso povo, o povo tequelara, foram expulsando os, como é que se diz? Os castanheiros daqui da época, da Água Preta. A Água Preta era uma grande propriedade na época. Para a época era muito. Lá, até dos anos 90, tinha pasto. Tinha pasto toda cercada, construção e caminho, onde a castanha era extraída através de barco para a cidade de Marabá. Então, por conta própria, o povo suruequeuara foram expulsando esses invasores do nosso território aqui para fora. Aí, sendo que mais tarde veio a demarcação. Em 79 começou o estudo, o levantamento do estudo antropológico da TI Sororó, sendo que ela foi finalizada aqui no final dos anos 80. Eu acredito que 86, 87, 83, 87 foi onde foi finalizado a demarcação e a homologação da TI Sororó. Sendo que a boa parte de onde o povo suruequeuara transitavam na sua rotina de nômade, isso é tudo. Ia para Araguaia, voltava, ia para Sororó, ia para a região do Rio Vermelho, voltava. Sendo que também esse aí era um local, por exemplo, no meu artigo eu trato que a vida nômade do povo suruequeuara não era só um território, era isso aqui todo, porque não havia ninguém, a não ser outros grupos indígenas da região. Porque muito antes, vou reportar um pouco na década de 40, não havia ninguém por aqui. Então isso aqui tudo eles iam para Santa Cruz. Olha que Santa Cruz está longe daqui. As Andorinhas era um dos locais onde na verdade, era extraída a taboquinha, né? Esqueci até o nome agora. A taboquinha para confeccionar flash, que a gente chama de... Para frente eu vou lembrar. Só encontra lá. Essa taboquinha, na verdade, existe até hoje, mas que a gente foi impedido de estar buscando essas taboquinhas lá, por causa, hoje lá é um parque estadual, né? E sem falar que a gente tem sítio arqueológico lá na Serra das Andorinhas. Eu reporto muito a questão da Santa Cruz, que na língua suruequeuara chama de taigara, ou seja, pedra, porque Itá para nós é pedra, Igara é canoa, ou seja, Itá, Igara, ou seja, canoa de pedra. Se for traduzir para o português, fica canoa de pedra. Que por lá eles atravessavam para ir para o Goiás, né? Que era para ir em encontro dos Carajás. Que tinha essa relação de confronto e aqui à frente aqui com os Caiapó. E é por isso que a gente acredita que o nosso território era tão longo que ultrapassava não só o Sororó aqui, mas até o Rio Vermelho para frente. Porque eles não gostavam desse grupo que estavam por aqui por perto, eles queriam guerrear porque queriam, né? Então, como pós-guerra, a gente perdeu esse território. E sendo que também, pós-guerra, após todo o estudo feito, acredita que foi perdido uma boa parte desse estudo, onde ela apontava um pouco mais de 259 mil hectares de terra. E sendo a demarcação foram só 26.257 hectares.
Hoje, se for olhar, dá um pouquinho mais de 5 mil arqueiros só. E a preocupação nossa que nós tivemos durante a confecção desse relatório foi que fizesse a devolução como forma de reparação coletiva, que nós já estávamos prevendo na época essa erosão populacional do povo Suruyaiqueara. Antes tínhamos só uma aldeia, que era aqui, a aldeia Soró, no qual moro aqui. E hoje temos 7 aldeias. Sororó, Ietá, Tucaperri, Pirarri, Serré e a Camaçona, né? É uma das 7 aldeias. Então a gente, populacional do povo Suruyaiqueara, a terra está ficando exprimida. Com um risco muito grande daqui a uns anos. Por escassez de alimentos, assim, por dizer, né? Porque muitos ainda têm aí pensamento, como é que se diz, voltado que o índio vive da caça, da pesca, e se alimenta apenas de coleta de vilão. Isso, se for olhar por um tempo, se a gente reportar alguns anos atrás, muitos anos atrás, era realidade, hoje não. A gente necessita só de subsistência da floresta, ou seja, o que é encontrado o que a terra nos oferece nos dá. Só de caça e pesca, não, a gente necessita de várias coisas hoje. Até mesmo porque já não tem. Se a gente for olhar, posso ser umas das heranças causadas, deixadas pós-guerra, aí começou surgimento de vilas, aberturas em torno da TI. Se alguém tiver a oportunidade de puxar o Google Terra e ver que onde tem a ilha V, a TI Sororó, e onde está o campo, só basta. Já não tem quase mais pequenos agricultores, são grandes proprietários de terra, que também está vindo para essa região. E também, junto com isso, nós temos uma outra preocupação que era, na verdade, a realidade do sul, que hoje está vindo para cá, para a nossa região, que é a questão de monocultura, que é uma das coisas também que a gente está muito preocupado. Por exemplo, esse surgimento, essa construção dessa ponte aqui, Chambéu São Alto, isso só vai contribuir com um fluxo grande de caminhão. Aqui na BR, na 153, atropelado. E um dia desse a gente conversando, a gente foi ao Ministério Público Federal levar um pouco dessa perca que a gente está tendo, na verdade, esse impacto dentro da TI. Eu tive um espanto quando a senhora procuradora me disse que ela não conseguia enxergar esse impacto que a gente tanto estava falando. Eu falei que eu poderia, falei, senhor, eu posso lhe apontar 4 impactos. Um incêndio, impacto florestal, desova de cadáver humano, é um impacto também. Depósito de lixo hospitalar, também é um impacto, pode contaminar não só o rio, mas os animais também. E sem falar que invasão. Isso é um impacto. Eu acredito que ela não achou muito bom. Depois perguntou se eu queria ensinar ela a trabalhar. Eu falei, não, eu só estou mostrando essa realidade de impacto, sem mencionar que temos mineração próxima na região aqui.
uma que fica na região do Caperri, se for olhar em linha reta, dá menos de 2 quilômetros. É um impacto. Que o rio, na verdade, o curso, isso tudo para a direção ATI. Acredito que já deve estar finalizando. E como resultado, foi alcançado um resultado que a gente, na verdade, não esperava que fosse alcançado. Esse número pequeno de pessoas que foram compensados, na verdade, foram reparados economicamente, a nossa intuição e o nosso desejo na época e até hoje era a devolução do nosso território, porque assim estaria sendo feita a reparação coletiva de todo o sul da Iqueuara. Então, esse relatório veio mais só para abreviar e acredito ter contribuído com todos. Ok. Então, nós tínhamos uma previsão aí de começar às 16, encerrar às 18, nós estamos chegando às 18, mas eu acho que a gente pode estender, tendo em vista todo o imprevisto que aconteceu nessa tarde, né, tanto com o professor Laércio, como com esse processo de acesso aí. Então, assim, a gente abre aí para algumas inscrições, comentários, acho que uma rodada de inscrição e comentário, e aí depois a gente encerra, né? Olha, a professora Luísa Mastol está pedindo a inscrição, já pode abrir o microfone e já vai falando. Boa tarde a todos e todas, boa tarde no RU. Eu quero parabenizar o grupo de pesquisa, né, o GPT, por esse evento, e que bom que a gente insistiu em ouvir, né, o Yunuhu. Também quero parabenizá-lo pela aula, a gente aprendeu muito mesmo, né. Eu não me canso de ouvir, né, as histórias do Zé Kioara, um povo que eu aprendi a amar, porque eu fui trabalhar na aldeia, eu estava fazendo meu mestrado e fui pesquisar, né, sobre mitos e identidade étnica, assisti ao vídeo, né, foi muito bom, a saudade bate, mas enfim. E eu anotei algumas coisas aqui que eu queria comentar. Primeiro, assim, como é forte, né, quando o Yunuhu fala que o povo Aicioara participou da história do Brasil de uma forma negativa. Isso, assim, tem uma carga simbólica muito, muito grande, né? Quando ele diz, assim, que ele não participou diretamente, né, da guerrilha, mas sim os mais velhos, mas a gente vê que na fala dele, né, no próprio relatório, né, todos os depoimentos que lá estão, isso, assim, marca muito, né, os mais jovens, isso, como ele disse, agora, infelizmente, faz parte da história deles, né. Mas aí eu queria saber, assim, Yunhu, se não é essa a história que vocês querem, né, que vocês sejam lembrados, qual história vocês, né, enquanto o povo que são, gostariam de ser lembrados, de ser referidos, de ser associados, né, de construir. Obrigada. Posso responder agora, Ribamar? Claro. Sim, na verdade, como eu sempre digo, que a gente tem várias narrativas. Alguns pesquisadores usam como mito.
Aí, para nós indígenas, mito pode ser uma mentira. Ou para os gregos pode ser uma outra coisa. Só que para nós, mito é uma coisa criada, inventada. Então a gente prefere estar chamando de narrativas orais ou narrativa oral. A gente queria ser lembrado e fazer parte da história do Brasil, nosso país, é onde as pessoas tirariam a imagem que também é colocado pelo etnocentrismo em relação aos povos indígenas, na maioria das vezes pejorativos. Nós gostaríamos de fazer parte da história do nosso país, onde todos tivessem o conhecimento da nossa narrativa, da nossa cosmologia, ou das nossas narrativas, que são tantas. Muitas, até muitos desconhecem, porque temos várias, como surgiu a noite, como surgiu a questão, muitos já, acredito que alguns já tiveram oportunidade de ouvir o tempo do mito da chuva. Alguém mandou aqui, é verdade, que uma vez alguém disse, olha, isso vocês estão relacionando com a Bíblia. Eu falei, não, na verdade, alguns idosos nossos não sabem nem o que é a Bíblia. Agora, é recente que está tendo a questão desse aproximação do cristianismo próximo. A católica trouxe na época muitas coisas para dentro, mas eles nunca tiveram essa curiosidade de saber o que é da Bíblia, até mesmo porque eles não tinham conhecimento da leitura. Então são coisas que narrativas bacana, que a gente cresce ouvindo, porque nós gostaríamos também de fazer parte da história do nosso Brasil, onde as pessoas têm o conhecimento do que tem aqui no nosso país. Por exemplo, muita gente, algumas regiões, sabe que tem indígena, mas vê como, no livro é isso, tal. Por exemplo, a gente tem a oportunidade de sair nas palestras e ver que muitos acreditam que ainda os indígenas é personagem personagens de livros, né? Mas você é índio, sim. Você usa celular. Você anda vestido. Você tem carro. Não. Celular é uma ferramenta de comunicação. Veículo é um meio de locomoção. Roupa é um vestimento que todos podem ter. Isso não vai diminuir a questão de ser indígena ou ser mais índio, menos índio, não. Se fosse assim, o brasileiro indo para os Estados Unidos deixaria de ser brasileiro, não. É apenas um meio de se locomover, de se comunicar. Porque até mesmo a questão do celular, no passado, a comunicação teria que emitir um emissário para poder transmitir o recado a uma outra. Não, ao invés de fazer isso que leva dia, eu ligo direto ou passo um zap direto. Então, são dessa maneira que a gente gostaria de fazer parte da história do Brasil, sem estar muito preso às personagens, na questão dos materiais didáticos e muitas vezes pejorativo de etnocentrismo, que você é índio, você não anda não. Mas cadê teu cocado? Não, nem todo. Eu pego um exemplo. Pego um exemplo do carnaval. O povo carioca nem todo tempo vai estar sambando, tá dançando aquele carnaval, não. Tem a nossa festividade. Então, são esses conhecimentos que gostaríamos que a pessoa tivesse conhecimento da nossa história, das nossas narrativas, que são várias. Eu poderia estar passando 2, 3 dias contando para vocês aqui. Espero ter respondido. Tomara que a chuva deixe a gente finalizar. Vai deixar. Estamos já finalizando, né?
Dentro desse todo contexto desse ano da pandemia, nós tivemos perdas aí na terra indígena Sororó, né? Perdas importantes no sentido que participaram diretamente, né? Inclusive que fizeram vários relatos durante o processo da Comissão da Verdade. Mas, assim, estava falando de narrativa e mito, eu tenho uma questão que é o seguinte, a importância que foi dos relatos, né, e da memória, né, e para trazer esses relatos, para oficializar isso enquanto documento. Né? Tem uma fala do Massara, acho que é Massara, né? Lá na página 27, Sim. Que eu acho que ele está dizendo que foi o único que fez o relato na própria língua, né? E aí foi traduzido pela esposa dele. Que ele fala dessa questão das terríveis ameaças que foram colocadas, e principalmente nessa questão com relação à demarcação, né? Ou seja, ou coopera ou Sim. Não vamos ajudar, né, no processo de demarcação, não vamos dar terra, não vamos... Ou seja, a pressão permanente que foi, uma pressão que ocorreu nesse processo todo, mas que foi importante trazer isso em forma de relato, para documentar, né, para pressionar o Estado nesse momento no processo de reparação, né? Mas mesmo assim, acho que você fez uma fala aí anterior, ainda há uma parte do território dos Aikewara, né, uma parte que está sendo reivindicada, né, anexo, aí me parece mais nos fundos, aí, né, que inclusive você pega o território Aikewara hoje, né, tem Brejo do Grande do Araguaia, né, São Domingos, São Geraldo e um pouquinho de Marabá, isso. Né? E Marabá não reconhece isso, mas tem um pouco de pedacinho de Marabá ainda também. Isso, Marabá não reconhece. Então, assim, isso é um pouco o contexto para você entender o território dos Aikewara hoje, né? A importância desses relatos e a importância do relato e do documento, desse documento, né, enquanto relatório, mas também enquanto pressão da sociedade civil e de todo o processo que houve em torno da Comissão Nacional da Verdade. Mas eu gostaria de comentar essas duas coisas que se comentasse, né, essa questão das perdas e a eleição do primeiro vereador Aikewara, né, nesse amplo etnoterritório Aikewara, que é a parte do município de Brejo Grande do Araguaia, que é a eleição do Mairá, né? Essa representação que o município vai ter, que os Aikewara vão ter na política regional, né, enquanto representante do povo Aikewara. Então, eu queria que você comentasse essa questão primeiro das perdas e também da questão da vitória, da presença do Mairá hoje na política como vereador. Assim, essa perca pra gente foi uma surpresa. Jamais na vida cogitava isso, ter perdido os 3 irmãos, né? Foi o Guarini, que é o meu avô, o Aricaçu, que é o meu tio, o Api, que é meu tio, irmão do meu avô. Isso aí pra gente foi um abalo cultural muito grande. Nunca na vida a gente imaginava, eu particularmente, ter presenciado essa, como é que se diz, consternação longa na aldeia. Até hoje tem pessoa que não gosta de falar sobre isso. Foi uma da perca muito assim, significativa para a gente, assim, muito grande, porque hoje, se for olhar, por exemplo, tem um ritual de espírito chamado Taú, que não pode mais ser realizado, porque eram 5 guerreiros que faziam, 5 ou 7. Não pode ser realizada porque da perda desses 2 anciãos e o mais jovem ancião também, que era o Api. E acredito que com isso está finalizando, ou finalizou, a linhagem de liderança tradicional da parte da minha família, do Sapacani, né, do qual a gente pertence, eu pertenço.
porque passava de irmão, pai, filho, e hoje a gente vê que isso praticamente encerrou, sendo que temos alguns descendência, como neto, algum bisneto, mas só que não é daquela linhagem tradicional como vinha sendo, que já historicamente muito grande. Então, sem falar nos ensinamentos que eram feitos. Algumas pessoas, como a companheira aí, Luísa, conhece, e o meu avô, ele era uma pessoa que gostava de estar sentado, contando narrativa, e ok, tchau. E aquele ensinamento sem imposição, Riba, que é uma coisa gradativa, é natural nosso. Esse transição de conhecimento não é nada imposta por imposição, mas é gradativo. A gente vai ouvindo naturalmente, reconta, reconta, a gente ouve, de tanto ouvir, você aprende. Então, sem falar nos ensinamentos cultural nosso, que a gente perdeu muito. E enquanto a eleição municipal de Brejo Grande, onde temos nosso primeiro representante indígena, Suruê Kewara, na Câmara de Vereadores para 2021, nosso companheiro Cacique Mairá, onde a gente mostrou a nossa força de união. Poderíamos ter levado mais alguns companheiros para lá, sendo que, igual você havia citado há pouco, temos um pouquinho de São Geraldo, um pouquinho de São Domingos do Araguaia, um pouquinho de Brejo Grande e um pouco de Marabá, no qual Marabá não reconhece, mas tá. Acreditamos que vai ser uma voz ativa nos representando e que por muitos anos tivemos esse direito negado pelos representantes políticos local, que não tinha compromisso nenhum. Então, isso só mostrou a nossa união. A gente sentou antes, conversou, para que isso viesse a acontecer. Eu acredito que partindo desse princípio também, nós vamos nos organizar. Já há conversa entre outras lideranças de outro grupo para a gente chegar a Tem duas pessoas inscritas aqui, levantaram a mão. Não estou muito me apropriando ainda dessa plataforma. É o professor Cláudio Amídio e a Lene. Certo? Agora não sei se o Inuru caiu a conexão. Parece que está travado aí, né, professor? Isso. Caiu. Bom, na verdade, eu só queria fazer um comentário que é muito importante, né, o reconhecimento, né, da participação do povo, de vários povos, né, em momentos assim da história brasileira, e essa foi muito assim grave, né, porque, como ele diz aí, trouxe males que até hoje tem pessoas que são super traumatizadas, né? Isso aí não foi uma coisa assim, quem não quer ver não vai ver mesmo, mas quem não quer ver não vê nada, né? Não vê os direitos dos povos indígenas, não vê a relação deles com o sistema capitalista e como esse sistema interfere na vida deles, né? Então, assim, a negação do Estado está presente, mas ainda bem que a universidade e alguns postos do governo reconheceu, né, essa atuação aí do Exército na terra dos Aikeuara. E eu só gostaria de lembrar que não foram só eles, né, que teve esse impacto aí das forças militares
vários povos também tiveram esse impacto muito grande, inclusive o povo Aimeri-Atroari, onde eles jogavam bombas nas aldeias para destruir mesmo aquele povo, né? Porque eles queriam passar uma estrada no território deles e os Waimiri não deixavam. Então, essa dívida que o Estado tem, ela precisa ser reconhecida, né? Ela precisa estar na história brasileira, né? Essa grande dívida com os povos indígenas. E que bom que entre os Aykewara ainda conseguiu-se fazer, né, todo esse levantamento, e as pessoas puderam falar, embora também emudeceram, né, diante de... nem todos falaram e nem todos falaram tudo, né, como diz aí o Inurru, a questão da violência contra as mulheres e tudo mais, né. Então, eu só queria destacar isso, que é uma dívida realmente do Estado, e nós, enquanto pesquisadores, professores, nós não podemos deixar isso se apagar. A gente precisa estar sempre falando, mesmo que o Estado não vá reconhecer, mesmo que o Estado não reconheça, mesmo que a justiça não reconheça, mesmo que o colonizador não reconheça, né, os direitos dos povos indígenas e a necessidade de fazer algum ressarcimento. E como o Inurru diz, a questão do território seria perfeito aí, como forma, né, não de apagar, mas de diminuir esses impactos, né, de diminuir os impactos causados. É isso, foi muito boa a fala do Inurru, a gente aprendeu muito aqui. Que bom, né, que a gente pode estar aqui discutindo isso. Parabéns aí, professor Ribamar, pelo evento. Ok. Tem a Lene ainda, e aí a gente encerra depois a fala dela. Será que caiu também? Leni, está nos ouvindo? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Professor, início da chuva. Mel Araújo, a fala do professor verdadeiro. Ok. Então, pessoal, acho que tem um temporal vindo por aí já na região toda. Eu acho que é por isso que está caindo as conexões. Mas, de qualquer forma, a gente vai encerrar aqui, né? Encerrar, e a gente... Acho que o diálogo é importante, foi muito bom ter a fala do Inurru. A gente vai ter outros momentos que a gente possa dar continuidade, né? Falar de outras coisas, trazer, aproximar, dialogar. Acho que é importante esses espaços, eles sirvam sempre para isso. Então, a gente agradece a participação de todos que migraram da outra plataforma para cá, continuaram com a gente, né? E um agradecimento aí à professora Luísa Mastop, né, que terminou nos dando esse apoio também. Agradecer toda a presença de todo mundo que permaneceu até esse horário agora, a Vanalda, tá aí, o professor Ronieli, a Verislene, Rayane Gomes, Tati, professor Cláudio Amídio, que até na semana passada estava no Amazonas, não sei se já está de volta ao Pará, professora Elisete, a Mel Araújo, todo mundo, um grande abraço, e dizer que essa gravação ela vai ficar disponível no canal do YouTube do GPTE, ok? Grande abraço a todos e muito obrigado. Encerrando aí a gravação.